eu exerço advocacia, eu sou advogada, e nos escritórios que eu já trabalhei, o nosso horário costuma, e é normal, ser estendido. Por conta dos prazos, dos atendimentos, isso é normal. Então, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava num segundo escritório, e lá a gente tinha o costume de trabalhar até de noite e também trabalhar aos sábados, aos finais de semana. Mas era normal pra gente, não era algo que era visto como negativo, ao contrário, porque a gente tinha que zerar aquela semana, né? Então, pouco antes da pandemia, a gente estava muito envolvido com esses horários, com esses trabalhos. E aí chega a pandemia. E aí no escritório a gente passou a não poder mais trabalhar lá presencialmente, por conta dos decretos, por conta das orientações de saúde. Então eu tive que me adaptar, eu e as minhas colegas de trabalho, e passar a trabalhar em home office. Com isso, eu comecei a ficar mais tempo em casa. E aí, ficando em casa, trabalhando de casa, eu comecei a ter mais contato com a televisão, porque antes eu trabalhava mais tempo fora, ficava mais tempo no local de trabalho, então não tinha tanto contato com a TV. E aí, trabalhando aqui, às vezes eu ligava a TV para não assistir outros canais que eram assuntos mais pesados, mais negativos. A maioria deles acabava abordando ali o mesmo assunto, e aí eu não queria isso dentro do ambiente da minha casa. Eu não queria que a minha filha ficasse escutando aqueles assuntos pesados. Então eu aprendi o quê? Que aquilo que a gente ouve logo pela manhã, logo quando a gente acorda, logo nos primeiros segundos ou minutos, aquilo vai talvez reger a sua vida. Então eu passei a procurar outros canais que tivessem assuntos que não fosse daquela forma. E aí eu encontrei a Novo Tempo. Já tinha visto falar? Já, mas eu não acompanhava os programas, não sabia o que passava, não sabia os horários, nem o teor do que era abordado, né? E aí eu comecei a acompanhar algumas coisas, alguns estudos, e aí eu me recordo que tinha o estudo de quinta-feira, que era do professor Rodrigo, e eu gostava muito, porque eu também sou curiosa, e aí eu gosto de entender a parte histórica, de entender o porquê que aquilo era daquela forma, porquê que eles construíram aquilo, para que fim. E aí ele sempre trazia coisas novas pra gente. E aí eu passei a acompanhar. E aí todas as programações que tinham, eu fui aprendendo, fui ouvindo, fui me familiarizando. Praticamente todos eles abordavam coisas relacionadas à palavra, só que ele não falava de nenhuma denominação. Eles falam na palavra, eles falam assim, olha, tá escrito isso na Bíblia, tá escrito isso no livro tal. E aí eu falei, nossa, eles aprofundam. E aí eu comecei a me aprofundar também, peguei meu caderno, minha Bíblia e estudava sozinha em casa, acompanhando eles. E aí eu ia anotando as coisas. Então mesmo depois, quando eu comecei a voltar à minha rotina, eu ainda acompanhava, até hoje eu acompanho. Então eu observei que eles oferecem estudos gratuitos, né? Envio de livros, de revistas. E aí eu e a minha mãe, a gente se cadastrou, e a gente fez o pedido de alguns temas que a gente se identificou, né? Para poder estudar junto com eles. E aí a gente foi acompanhando, né? A Novo Tempo, ela representa uma qualidade de vida que a gente consegue assistir sem ficar preocupado com esses pontos. O que está entrando dentro da minha casa? O que vai gerar no caráter ou na mente ou nas emoções do meu filho, da minha filha? Porque ele tem o temor do Senhor, porque traz tudo pautado na Bíblia, na palavra, traz ensino, traz qualidade naquilo que a gente ouve, que a gente vai aplicar e a gente vai melhorar como ser humano, vai melhorar em casa, vai melhorar na alimentação, vai melhorar no trabalho, porque são ensinamentos que são princípios pautados na Bíblia. E através das orientações, dos ensinamentos, dos estudos, se a gente pegar aquilo e aplicar para a nossa vida, a gente vai ter uma qualidade melhor diariamente, porque a gente vai se tornar um ser humano melhor através do que ela faz. Então ela tem que continuar fazendo isso, para que mais pessoas possam ser alcançadas, possam enxergar em volta delas e se enxergar. E entender aquilo que Deus quer também através da vida delas, que é o mais importante.